Bom dia. Hoje é um dia que eu estou imensamente feliz. Imensamente feliz. Mas aí alguém pode perguntar, esse cara não bate bem. O cara teve 2 AVCs, um olho torto, um olho cego, é diabético, é hipertenso, né? Conta moeda para pagar as contas no fim do mês e ainda diz que é feliz. Tem problemas existenciais, tem uma família maravilhosa que também tem seus problemas existenciais, vive num mundo cheio de problemas existenciais. Liga a televisão, só tem guerra, gente presa, gente solta, gente desonesta, vítimas inocentes, crimes, e ainda assim ele diz que é imensamente feliz. Como é que pode? Quero dizer para vocês que durante muito tempo, nas minhas reflexões, nos meus insights, nos meus escritos, nas minhas palavras, eu sempre neguei a felicidade. Neguei a felicidade no sentido de dizer o seguinte: felicidade não existe. Aí eu entrava naquela máxima que é mínima, dizer o seguinte: a felicidade são momentos. Mas a questão é o que é felicidade? A questão é como eu posso ser feliz. E eu vejo tantas pessoas correndo atrás da felicidade sem saber o que é a felicidade. Ou seja, é como se fosse largado num deserto e largar alguém no deserto e dizer assim: corre. Mas corre para onde? Para qualquer lado. Correr é deserto, corre, não sabe onde está, não sabe de onde saiu, não sabe para onde vai. Correr atrás da felicidade sem saber o que é felicidade é alguma coisa parecida com isso. Então eu dizia o seguinte: peguei uma gripezinha, mas já estou bom, agora é só tosse seca. Eu dizia o seguinte: o importante não é a felicidade, o importante é a paz. Então eu gosto muito de uma palavra hebraica chamada shalom. É bastante repetida, as pessoas sabem que shalom significa paz. Mas o apóstolo Paulo, ele vai além, ele diz assim: é a paz que excede todo o entendimento, vai além da paz. O que é a paz? Ah, não ter guerra, não ter briga, é paz. Não, existe uma paz que vai além. O nome dessa paz que vai além é a felicidade. Só que ela só é perceptível quando há uma verdadeira entrega. Então, como é que eu posso dizer que hoje eu estou imensamente feliz? Há poucos dias eu passei uma semana hospitalizado, no hospital público. E vocês sabem que ser hospitalizado não é bom. Ser hospitalizado no hospital público não é bom, é necessário, mas não é bom, não é agradável. A comida do hospital é uma coisa horrorosa. Não é porque a comida do hospital tem que ser horrorosa. É porque é nivelado, sabe? Não se pode dar nada que vai fazer mal para alguém, então se nivela por baixo, então a comida não tem gosto, não tem sal. E é tudo na base de purê de abobrinha aguado, purê de chuchu aguado, etc. Mas um detalhe, eu não estou falando mal da comida do hospital, não, nem do cozinheiro. Meu filho é que diz que é feito um concurso de cozinheiros, o que perder é contratado no hospital, né? Não é bem assim, não é bem assim. Mas o que eu quero dizer é que para o paciente, para nós que somos os glutões, nós que vivemos para comer, nós que fazemos da comida o nosso altar, de repente cortar a nossa dieta, cessar os nossos prazeres, fazer cessar esses prazeres, é uma calamidade. E essa calamidade, perdão,
E essa calamidade, ela se processa exatamente dentro de um hospital, porque é onde é o último recurso para que a gente continue vivo em muitas circunstâncias. Então a culpa acaba sendo do hospital. Nós temos, vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Ó, nós temos os braços todos marcados por furos de agulhas, de invasões para exames, injeção de medicamentos, contrastes. É o resultado daquilo que a gente entende como ruim, como último recurso. Ou faz isso, ou morre. E como nós temos grande apego pela vida, nós temos amor pela vida, quer dizer, aparentemente temos, mas temos apego pela vida, então a gente corre para o último recurso, até mesmo comer comida de hospital, até mesmo deixar que nos espetem aqui e ali com dor, até mesmo que nos coloquem numa cama e digam, fiquem aí, você não vai para casa enquanto não soubermos o que você tem. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, quem passou por uma situação assim, e eu vi muitas pessoas passando por esta situação, eu estou escrevendo um livro e eu estou preparando uma série de palestras a respeito desse tema. Mas não é um tema pesado, não é para ser um tema pesado. Pelo contrário, aqui eu não estou sendo engraçado, mas é para ser um tema engraçado. Por quê? Porque eu estou imensamente feliz. Repito, mas por que eu estou imensamente feliz? Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês o que está acontecendo lá fora, nesse exato instante, nesse exato momento. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não estou conseguindo. Eu vou virar nesse sentido. Eu não sei como é que faz isso. Ó, vou mostrar aqui, ó. Estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Cigarras, pássaros, o sol nascendo, o amanhecer, o bosque na frente do meu apartamento, o ar, a brisa da manhã, o céu limpo e aberto. Mas isso não é a felicidade. Este é um dos momentos da felicidade. Eu quero dizer que nesse momento eu estou profundamente feliz. Mas não é só por causa disso. Não é só por causa disso. Porque eu também já estive diante de outras manhãs como essa. E eu não estava feliz. Eu quero dizer para vocês que eu estou profundamente feliz. Porque eu estou em paz. Eu quero dizer para vocês que eu estou profundamente feliz porque eu tive uma experiência espiritual, uma experiência humana de uma grandiosidade que eu não consigo descrever, senão unicamente agradecendo a Deus. Lá dentro do hospital, eu passei por várias enfermarias, 2 enfermarias, e depois fui para um quarto com mais uma pessoa ao lado. E eu conheci pessoas ali que estavam numa situação aparentemente bem piores do que a minha. Aparentemente não, certamente. Havia um rapaz que tinha 15 eletrodos no corpo, no cérebro, na coluna e um aparelho conectado. E devido ao mau funcionamento desse aparelho, em algum momento, alguém mexeu em algum botão que não deveria, ele literalmente se desligou. Ele caiu sentado, aí foram mexer no aparelho, ele levantou, mas aí perdeu a fala. Quer dizer, ele depende de um equipamento eletrônico para se manter funcionando, né, a sua parte eletrônica do corpo, vou usar esse termo. E eu brincando nas brincadeiras e já dentro da intimidade da amizade que a gente formou, eu chamava ele de Robocop. Havia outro senhor que estava com um tratamento porque teve um AVC, alguma coisa assim,
e também teve câncer e também estava aos cuidados. Eu vou fazer um comentário sobre ele. E havia um outro senhor ao meu lado, um pizzaiolo, uma pessoa muito querida, todos eles muito queridos, que ele quebrou num acidente, foi atropelado de bicicleta e quebrou 3 costelas. E só que aquele sadismo que a gente tem, né? Eu fazendo piada e palhaçada com todo mundo, fazendo macaquice com todo mundo, coitado, só dizia, eu não posso rir, eu não posso rir, né? Aí eu amenizava um pouco. Então eu passei o tempo colocando em prática todo aquele monte de piadas que eu contei durante a juventude, durante a minha vida, só que eu contava piada suja, eu contava piada infame, eu contava piada racista, eu contava piada xenófoba, xenofóbica, perdão, a palavra é xenofóbica. E ao largo dos anos, eu entendi que eu não poderia mais fazer aquele tipo de piada, que eu não poderia mais usar as falhas humanas como motivo, como degrau, o pescoço das pessoas como degrau para fazer com que outras rissem eu próprio. Mas eu não deixei de contar piada, aí eu passei a fazer piada de mim mesmo. Quando eu percebi que eu sou igual a todos e muito pior do que muitos, eu comecei a fazer piada de mim mesmo. Então, no primeiro AVC que eu tive, que eu fiquei com esse olho torto, a cara caída, parecia um maracujá de gaveta, eu comecei a fazer piada comigo mesmo. Por que eu comecei a fazer essas piadas? Por que eu comecei a brincar? Porque quando você percebe que você é humano, falha, mas que você pode tirar o melhor dessas falhas, você varre aquele sentimento de coitadismo. Coitado, tá mal. Coitado, tá cego. Coitado, tá... Ninguém suporta a comiseração. Ninguém suporta que alguém tenha pena de si próprio, né? Tem uma frase que alguém disse um dia, eu disse assim, não aceito que sintam pena de mim por conta da minha solidão, porque assim estariam negando aqueles que ou melhor, humilhando aqueles que por conta da própria solidão se esquecem dela para abraçar a minha. Então, a autocomiseração, sentir pena de si mesmo, assim, ou que sintam pena, é uma situação degradante, é uma situação humilhante. Ninguém gosta. Então, eu não quero que sintam pena de mim. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim. Eu quero que a minha família sinta orgulho de mim, que meus netos sintam orgulho de mim. Eu quero que tenham admiração por mim, não pela vaidade de que me admirem, até porque no dia que eu me for, não vou nem saber. Mas por saber que eu cumpri o meu destino nesse mundo, porque eu cumpri a minha missão desse mundo, porque a minha missão nesse mundo e a missão de cada um, Deus não nos deu obrigação, eu não sou herói, eu não tenho obrigação de salvar o mundo. Eu não tenho como eu abraçar uma árvore e achar que estou salvando o planeta. Eu não tenho obrigação de salvar o planeta, eu tenho obrigação de tornar melhor o mundo à minha volta. O mundo ao alcance da minha mão, o mundo ao alcance dos meus braços, o mundo ao alcance das minhas pernas. E aqueles que conseguem exceder esse tempo, caminhar a segunda milha, esses são os verdadeiros heróis. Eu não quero ser herói. Eu não sou herói, eu não tenho vocação para herói, eu não tenho capacidade de ser herói. Mas se eu puder ser herói daquele que me abraça, daquele a quem eu abraço, isto é a felicidade. Então, eu depois, nas outras enfermarias que passei, nos outros caminhos, com o pessoal da enfermagem, com os médicos, eu fiz muita brincadeira. Só que, além das brincadeiras, eu também não quero passar por esse mundo sendo o coringa, o palhaço, sabe? Que, ele é engraçado, mas não se aproveita nada. Não, tem. Tudo que a gente faz, até nas brincadeiras, tem que ter um proveito. E o proveito tem que ser o bem-estar das pessoas. Sabe, eu não quero dar um conselho, o cara deu um conselho, eu vou anotar. Não escreve nada que eu digo. Não escreve, até porque eu posso estar errado. Mas eu quero que o conselho seja
o meu testemunho. A gente não dá conselho, a gente dá testemunho. Porque o exemplo arrasta, o exemplo carrega junto, o exemplo atrai, o exemplo é magnético. Então eu orei muito com essas pessoas. Eu orei muito por essas pessoas. Eu recebi e recebo oração dessas pessoas. Eu compartilhei bons momentos, eu compartilhei conhecimento, o meu conhecimento bíblico. Eu tenho mais de 60 anos de estudo da Bíblia e dos seus correlatos. Então, eu não sou um teólogo, eu não tenho formação teológica, mas eu tenho muitos anos de estudo e eu aprendi algumas coisinhas. E essas coisinhas que eu aprendi, se eu não as compartilhar, eu me torno egoísta. E compartilhar aquilo que a gente conhece não é fazer proselitismo. Eu não quero trazer ninguém para a minha religião, eu não quero trazer ninguém para religião alguma. Eu quero apenas compartilhar aquilo que Deus me deu. Aquilo que transformou a minha vida. E o que transformou a minha vida foi reconhecer a minha completa e absoluta dependência de Deus. A minha completa e absoluta obediência a Deus. A minha completa e absoluta consciência de que eu não posso, eu não tenho direito de refletir sobre o pecado. Eu sou pecador, mas eu não preciso estar em pecado. Eu pequei muito na minha vida, mas eu não preciso repetir isso mais. Eu muito pequei na minha vida, portanto, grandemente foi o perdão que eu recebi. Quanto maior o pecado, maior o perdão. E eu recebi perdão incondicional. Eu não precisei fazer nada para receber o perdão, eu já recebi. Eu precisei aceitar esse perdão. E no momento que eu entendi que eu estava perdoado, eu conheci a felicidade. Eu tinha uma coisa que eu carregava comigo, que era que o mandamento que diz assim, o mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente que tomar o seu santo nome em vão. E aí Deus diz assim: porque eu me aborreço até a terceira e quarta geração daqueles que, ou melhor, amaldiçoo até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas abençoo até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Então, se a gente for verificar na história da humanidade, ainda não se passaram, desde a existência do homem, desde a criação do homem, não se passaram 1000 gerações. Portanto, nós temos muita bênção guardada em débito ainda que não foi entregue, porque a terceira e a quarta geração falharam. Só que, consequentemente, um falha, outro falha, essa maldição vai se prolongando. Aí eu começo a pensar assim na minha vida, nas coisas que aconteceram com meus antepassados recentes. Meu pai matou meu avô, meu bisavô foi assassinado pelo concunhado porque tinha envolvimento com a mulher do cara. Então, e eu não sei mais que outras coisas fizeram. Então, que história que eu tenho? Eu estou sendo amaldiçoado, meus filhos estão sendo amaldiçoados porque são a quarta geração. Como é que eu posso entender que eu vou ter bênção na minha vida se eles pecaram? Claro que há uma passagem bíblica que diz assim: o pai não levará a culpa do filho, nem o filho do pai. Aquele que pecou, a alma que pecar, esta morrerá, e aquele que se arrepender será salvo. Mas acontece que, tanto na cultura judaica, quanto no Novo Testamento, tem uma frase, se eu não me engano é Pedro, que diz assim, que uma boa ação pode perdoar até 1000 pecados.
ampliar o perdão de até 1000 pecados. Pode trazer à tona, pode varrer um vento que sopra para longe até 1000 pecados. Quando você salva uma vida, quando você ajuda uma pessoa, quando você conforta uma pessoa, confortar as pessoas é mandamento. O que Deus diz lá, Jeremias, né? Nahamu, Nahamu. Confortai, confortai, confortem o meu povo. Confortem uns aos outros. Paulo diz assim, confortem uns aos outros com as palavras da Bíblia, as palavras de Deus, a palavra de Deus. Então, eu comecei a pensar, mas eu posso mudar esse muro, eu posso quebrar essa cadeia, eu posso romper essa corrente, tá? Eu posso romper. Quando a gente fala não confundam castigo com consequência. Castigo é uma coisa, castigo é na linha espiritual, consequência é outra, né? Se eu tomar uma bebida forte, né? Pegar aí uma cachaça e mandar ver, né? O que vai acontecer? A consequência é que eu vou ficar bêbado, eu vou ficar insuportável, talvez eu vá até entrar em coma e talvez até morra. Então isso é uma consequência de algo que eu fiz, tá? Quando os filhos sofrem pelas más ações dos pais, por exemplo, quando meu pai matou meu avô, a minha família tinha posses, tinha terras, era uma família feliz, bem de vida, sabe, adorava a Deus, e de repente ficaram na miséria. Eu tinha 1 ano de idade, quer dizer, ficamos na miséria completa. Então, a má consequência do meu pai, a má atitude do meu pai, transformou a minha vida para sempre. Ou seja, eu tive que reconciliar. Agora, eu não posso achar que isso seja castigo para mim. Não, isso foi consequência de uma ação. Eu posso transformar essa consequência, eu posso transformar esse limão numa limonada. É isso que Deus faz. É isso que Deus nos capacita. Ele nos dá capacidade para que nós transformemos as coisas ruins em coisas boas. Então, eu pensei, eu não vou levar para os meus filhos, eu não vou levar para os meus netos as consequências das más atitudes do meu pai, do meu avô, do meu bisavô e as minhas próprias. Então a primeira coisa que eu fiz foi buscar, confessar a Deus. A gente confessa só a Deus, só Deus pode ouvir o nosso desabafo, porque Ele tem um mediador, que é o Messias, porque Ele tem a resposta, porque Ele está presente quando eu pequei, mas Ele também está presente quando eu me arrependi. Ele estava presente quando eu pequei, estava presente quando eu me arrependi. Então, Ele pode dizer, quando o inimigo das almas nos aponta o dedo, a palavra Satã significa acusador, aquele que acusa, né? Então ele diz o seguinte, olha, o Paulo pecou. Aí o Messias vem e diz o seguinte, eu sei, eu estava lá, mas eu também sei que ele se arrependeu. Eu estava no coração dele. E nesse momento, Satã, tu não estava mais. Então, quando a minha testemunha me justifica, isso é chamado justificação pela fé, então eu fui liberto. Aí Jesus disse assim para a mulher, vai, olha, onde é que estão os que te acusam? Ah, foram embora. Bom, se eles não te acusam, eu também não vou te acusar, eu não sou acusador. Então, vai e não peques mais. Os teus pecados já foram perdoados. Então, Deus disse para mim, onde é que estão os que te acusam? Eles não estão mais aqui. Então Deus diz assim, eu também não te acuso de nada. O Messias olha para mim e diz assim, filho, eu não te acuso de nada. Os teus pecados foram perdoados. Fica em paz. Seja feliz. Vai e não peques mais. Então, eu entendo na minha vida que os meus pecados foram perdoados. Agora, não significa que
porque eu sou perfeito. Não significa que se eu não abrir que se eu não abrir, perdão, não significa que se eu abrir uma frestinha, eles não vão entrar. Pecado é como água. Deixa uma fresta, ele se infiltra. Deixa um buraquinho, ele se infiltra. Então, a minha casa tem que ser vedada. A minha porta para o pecado tem que estar fechada. E como é que a gente pode viver uma vida sem pecado? Sendo nós pecadores, tendo a natureza pecadora. É dependendo incondicionalmente de Deus. A minha oração da manhã começa assim, começa assim, o Eterno, o Senhor, está diante de mim. Ou seja, Deus está em primeiro lugar em tudo na minha vida. A seguir eu digo assim, graças te dou, ó Deus vivo, Rei do Universo, que me fizeste chegar até esse momento. Graças te dou, ó Deus vivo, Rei do Universo, que devolves a minha consciência, porque eu estava dormindo, eu estava inconsciente, que devolves a minha consciência com misericórdia. Grande a tua fidelidade. Grande a tua fidelidade, as pessoas traduzem, aí botam até atrás dos casos, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, Deus é confiável, mas aqui o sentido é o contrário. Grande a tua fidelidade quer dizer o seguinte, Deus confia em mim. Pô, mas como Deus confia em mim? Deus confia em mim? Deus confia em mim? Sim, Ele confia em mim. Desculpe. Mais um golinho de chimarrão. Era bom esse mate. Deus confia em mim quando... Vou dar um exemplo. Mamãe chega pro filhinho, pro neném, pra criança pequena e diz assim, querido ou querida, você pega esse pratinho e leva lá e entrega pra vovó. Vai com cuidado para não cair, para não te machucar e para não quebrar o prato também. Pode ir com cuidado que a mamãe confia em ti. Então a criança orgulhosa pega aquele prato e diz, a mamãe confia em mim, eu vou tomar cuidado e eu vou entregar para a vovó. Ó vovó, a mamãe mandou para ti, eu trouxe, ele não quebrou, a mamãe confiou em mim. Então Deus confia em mim dessa forma. Não é Deus confia em mim, Deus confia a mim. O cuidado com a minha vida, o cuidado com o meu corpo, o cuidado com a minha alma, o cuidado com o meu espírito. Eu quero dizer para vocês que eu passei uma semana hospitalizada agora, mais outro tanto na outra vez, e ao longo da minha vida tive muitos percalços, cirurgias, etc. E eu me dei conta de uma coisa, hoje, maduro, daquilo que todo mundo me diz o tempo todo, porque eu tenho muitas pessoas na área da saúde dentro da minha família. Eu fui criado dentro de uma religião que a saúde é um dos grandes pedestais. Mas a gente é rebelde, a gente é teimoso e tal. Então, vale a máxima que diz assim, que metade do mundo morre de fome, outra metade morre por comer demais. Não é comer demais, eu não sou obeso, é comer errado. Eu posso comer frutas, ou comer apenas frutos vegetais, é a quantidade que eu como. Eu sentava e comia uma bacia de uva, eu sentava e comia meia melancia. Eu não estava me importando desde que eu tivesse prazer. Depois, com todas as restrições que eu tenho que ir na geladeira e comer 3 ou 4 grãozinhos de uva por dia. Então, eu aprendi a transformar aqueles momentos, aqueles 4 grãozinhos de uva do dia, como um momento exclusivo de prazer. É como se eu tivesse uma joia na minha frente. Eu como aquela uva como se fosse uma bala, como se fosse
algo mais precioso. Esse é o prazer, o grande prazer do dia. Então, eu descobri que a felicidade é encontrar pequenos grandes prazeres no dia, na vida, no momento. Eu aprendi. Antes eu gostava das pessoas ou eu não gostava das pessoas. Eu aprendi a amar as pessoas. Nossa, como o Paulo é bonzinho. Não sou bonzinho. Amor não tem nada a ver com bondade. Amor não tem nada a ver com bem-querer. O chamado amor do bem-querer é um amor egoísta. Vou contar para vocês. A palavra amor, ela tem para nós 3 origens. Então, para nós aqui ocidentais, a palavra amor, deixa eu trocar de mão aqui porque a minha esposa guardou o meu tripé, então eu estou segurando o celular com a mão. A palavra amor, ela significa um monte de coisa. Eu amo um bife, né? Eu amo desenhar, eu amo falar, eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo os meus livros, eu amo, enfim, tudo é amor. A mesma palavra serve para todo mundo, para tudo quanto é coisa. Aí tem, né, vamos fazer amor, enfim, o amor ele é um coringa. Eu amo um cachorro, então a gente coloca em pé de igualdade o cachorro, a pessoa, o gato, o papagaio, a comida, o dormir numa tarde de chuva, tudo é amor. Esse é o amor no sentido ocidental, no nosso sentido contemporâneo. Para os gregos antigos, haviam 4 palavras que definiam o amor. A primeira palavra era phileos. Phileos significa amor fraternal, amor entre irmãos, amor de família. Esse é o amor phileos. Era bem distinto, né? Um irmão que ama outro irmão, né? Os pais que amam os filhos, isso é amor phileos. O segundo amor é o amor eros. A palavra mais conhecida, aí vem a palavra erotismo, né? É o amor carnal, o amor, a paixão, né? O amor da paixão. O terceiro tipo de amor, muito pouco conhecido entre nós, era chamado de storge. Storge significa aquela dependência, aquela necessidade que o filho sente pela mãe. É o storge, né? Daí vem a palavra estorvo, brincando, não é assim não. A storge, então, é aquela dependência, aquela carência que ele sabe, o filho, bebê, tem pela mãe, aquilo é storge. E o quarto amor, a quarta palavra que define amor, chama-se agape, ou HP, que é o amor universal, que é o amor de Deus pela humanidade, da humanidade por Deus, dos irmãos nas igrejas, nas suas comunidades, nas suas congregações. Este é o amor HP. Então ele é bastante falado em comunidade religiosa, né? HP. Muito bem. Só que no hebraico, voltamos para uma única palavra. A palavra é ahavá. Ahavá é uma palavra que ela não significa bem querer pelo outro, que é o tal do amor, tanto grego quanto ocidental. Ahavá significa doar-se pelo outro. Então, quando Jesus diz assim, ama o teu inimigo, a nossa linha de pensamento, naquela linha de pensamento do bem-querer, é tentar encaixar em qual dos amores a gente vai encaixar. Talvez no amor HP, mas eu não me sinto confortável. O cara fez mal para mim, a pessoa fez mal para mim. Eu não me sinto confortável. Como é que eu vou amar ele? Me ensina a amar, Senhor. Não é isso, não é bem querer que Jesus está dizendo. Não, a Havá não é bem querer. A Havá significa doar-se, ou seja, tem o exemplo do bom samaritano, da parábola do bom samaritano.
Os samaritanos eram odiados pelos judeus e vice-versa. Então, de repente, aparece um judeu de Jerusalém que foi assaltado, arrebentaram ele de pau, tomaram as coisas dele, atiraram ele para morrer na beira, na margem do caminho. Aí passam dois religiosos, tá? E os dois religiosos, cada um tinha os seus compromissos religiosos que tinham que ser cumpridos, eles tinham obrigações religiosas, e independente se fossem religiosos ou não, eles passaram e fizeram ouvidos moucos, o sujeito gemendo lá, pedindo socorro, e fizeram, não, deixa para o próximo que ajude. Aí passa um samaritano. O samaritano tinha tudo para dizer, olha aí, ó, tá vendo? Te vira, se vira. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? O samaritano parou, cuidou das feridas daquele homem, deu água, deu um medicamento, deu um lenitivo para a dor, alimentou ele, colocou ele no seu cavalo, na sua mula, levou até a cidade mais próxima, a aldeia mais próxima, alojou ele numa estalagem, pagou a despesa e disse, cuidem dele até que ele fique bom. E se tiver que pagar mais na volta, eu pago o que ficar devendo. Isto é Ahavá. Ele não sabia quem era. Ele sabia que havia uma pessoa ali necessitada. Ele não pegou a carteira de identidade da pessoa. Ele não olhou pelo fato de ser amigo. Isso até na guerra, existem códigos de guerra, né, que até na guerra deve ser observado. O inimigo está ali ferido, não maltrata ele, cuida dele. Ele se torna um prisioneiro, mas cuida dele. Então, claro, eu não vou usar a guerra como exemplo, porque a guerra é uma coisa horrorosa. Mas, ou seja, eu tenho obrigação de ajudar a pessoa. Eu tenho obrigação de ajudar a pessoa, não porque isso me faz bem. Quando a gente ouve as pessoas dizendo assim, eu vou fazer filantropia, eu saio de noite para distribuir marmita para os moradores de rua, né, em situação de rua. Porque isso me faz um bem enorme. Queridos, quando você diz isso aí, me perdoa, mas você é um egoísta. Se eu ajudar uma pessoa porque isso me faz bem para mim, isso é egoísmo. Eu tenho que ajudar aquela pessoa porque isso faz bem para ela, porque ela necessita. Mas eu não suporto essa pessoa. Bom, isso são duas gavetas separadas. Você gostar dela é uma coisa. Você estender a mão na necessidade dela é outra coisa. E essa outra coisa é que vai mexer no seu coração. E quando você ajuda uma pessoa que você não gosta, que você não suporta, misteriosamente uma porta do céu se abre e uma luz, eu estou falando em metáfora, claro, uma luz espiritual desce sobre você e você se torna iluminado. Aquele que ama o inimigo, aquele que perdoa, aquele que auxilia o inimigo na sua necessidade, ele se ilumina. Aí vai dizer, puxa, mas como é que eu vou me sentir? O cara me fez tanto mal. Tá bom, ajudei ele, o que eu faço agora? Vai embora. Pronto. Você já salvou a vida dele, você já salvou a situação em que ele estava. Você não tem mais obrigação com ele. Agora quem tem obrigação é ele contigo. Vai embora, vai em paz, caminha em paz. Então, eu não sei, eu não tô, aqui eu não estou usando exemplo próprio, tá? E ainda que hajam alguns exemplos, eu não vou ficar aí me vangloriando disso aí. Então, aí eu estaria incorrendo em outro pecado, que é da vaidade. Não, eu só estou dando uma ilustração, eu estou ilustrando o assunto. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou imensamente feliz.
porque eu ouço a cigarra, o canto das cigarras, eu ouço os pássaros cantando, eu ouço os cães latindo ao longe, eu consigo respirar. Eu fui medir a minha glicose hoje de manhã. Ontem eu fiz uma sopa muito gostosa, minha esposa está adoentada. Pegou a gripe, essa gripe que eu trouxe quando eu saí do hospital. Eu passei para ela, eu já estou bom, mas tadinha, ela se gripou. Pensei, ela fez uma sopa para mim, agora eu vou fazer uma sopinha para ela. E modéstia à parte, eu sei cozinhar muito bem e eu sei fazer uma sopa muito gostosa, muito melhor que a do hospital, com os mesmos ingredientes. Não sei por que acontece, eu sei fazer. Então, desculpa, estou me vangloriando, mas sei fazer. E fiz uma sopa deliciosa para ela. Eu sei, como é que eu sei que está deliciosa? Porque ela repetiu. Ela disse, eu vou ter que pegar mais um pouco. Eu disse, pegue tudo, a panela é sua. E realmente, como a sopa estava gostosa, e ela é celíaca, ela não pode ter glúten, então nós temos aqui uma massinha sem glúten, tá? E que eu também consumo dessa. Aqui em casa a gente não usa massa comum, massa de trigo. E eu comi assim, eu achei que tinha comido um pouco demais. Quer dizer, eu estou reduzindo a quantidade que eu como, mas é que estava tão boa. Mas pensei, aqui tem cenoura, cebola, batata, tem uma cenoura, uma cebola, uma batata e 2 folhas de couve. O que pode ter de mais? Aí um pouquinho de massa, e a massa sem glúten também. Eu pensei, pronto, amanhã de manhã eu vou estar, a minha glicose vai estar em 230, a minha pressão vai estar em 16 por 11, e pronto, eu já vou me punir, etc. Fui aferir a pressão, 11 por 8. Eu fui medir a glicose, 115. Olha, 115 para quem é diabético, 115 é zero. E aí eu pude lembrar de que eu estou ouvindo as cigarras, que eu estou ouvindo os pássaros, de que eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com as pessoas. Uma coisa importante. Eu estava há pouco ouvindo um rabino que eu gosto muito, mas às vezes eu não preciso acreditar em tudo que ele diz. Eu posso tirar, como diz Paulo, de tudo conhecer, reter que é bom. E ele falando sobre 7, 8 maneiras de meditação, conversar com anjos, sair do corpo e tal. Isso é uma linha que eu não sigo muito, não. E eu estava lembrando que a melhor maneira, isso eu aprendi no judaísmo, também no cristianismo, só tem uma maneira de chegar em Deus, é através do ser humano. Eu posso meditar a vida inteira, quando eu quiser, eu posso me isolar numa caverna, numa ilha, tá? Meditando, tomando sopa de gotas do universo, saboreando o pensamento, mas se eu não me conectar com o ser humano, com a outra pessoa, eu não vou me encontrar com Deus. Para isso, no dia de Yom Kippur tem isso, né? Você tem 10 dias para se acertar com as pessoas, porque no 9 dias para se acertar as contas com as pessoas, perdoar, ser perdoado, auxiliar, etc. Porque no 10º dia eu acerto com Deus. E aí Deus vai perguntar, escuta, tá tudo bem? Tu quer te acertar comigo? Mas e aquele lá que tu não perdoou? E aquele ali que tu não ajudou? Então, Deus não... o passaporte para chegar em Deus, tá? Não é a Bíblia. O passaporte para chegar em Deus é o ser humano. A Bíblia apenas dá a chave, o caminho, ensina, orienta, conforta. Mas o passaporte para chegar em Deus é o ser humano. Né? Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é mim? Quem é mim? A quem ele se refere? A ele, Jesus, certo? Tá bem? Somos seguidores de Jesus. Então, entendemos que sim, ele é o Messias. Eu acredito nisso. Agora, quando ele fala em mim, como é que ele se refere a si mesmo? Como ele se refere a si mesmo, a si próprio, em outras circunstâncias? Filho do homem. Filho do homem, a tradução de filho do homem é ser humano.
Tá? Nós vamos pegar profetas. O profeta Jeremias foi chamado pelo anjo, por Deus, filho do homem. O profeta Isaías, filho do homem. Outros profetas, filho do homem, ou seja, ser humano. Vem falar comigo. Por quê? Porque quem estava falando com ele era um imortal, era um ser espiritual. Então, separando ó, o ser espiritual falando com o ser humano. Então, ninguém chega a Deus senão através do ser humano, de outro ser humano. E isso não significa que a outra pessoa é sua intercessora. Não, vem cá, que eu tenho chegada com Deus. Ou eu vou orar por ti porque a minha oração é forte. Isso não existe. Através de outra pessoa, do ser humano, significa o seguinte: da pessoa que está necessitada da sua compaixão, da sua ajuda, da sua mão estendida. A pessoa necessitada é a pessoa com a chave da porta que vai te fazer chegar em Deus, que vai me fazer chegar em Deus. Então, eu tenho meu compromisso com Deus eu quero ajudar o máximo possível de pessoas que eu ainda possa no que me resta da vida. Eu quero abrir corações. Eu quero confortar. Eu quero alegrar. Eu quero animar. Já disse, eu não estou sendo engraçado aqui. Mas eu gosto de ser engraçado. Eu faço piada, eu faço bobaginha. Às vezes eu publico até nas minhas redes sociais uma sandice. Por quê? Para fazer rir. Pronto, eu tenho prazer em fazer rir. Eu tenho prazer em rir. Então, mas eu quero ser amigo dos meus amigos. Eu quero ser o pavor dos meus inimigos, porque inimigo meu é amigo do meu inimigo. Inimigo meu é amigo do meu inimigo. O meu inimigo é o inimigo das almas. E o inimigo das almas, ele tem pavor de quem? Do Eterno. Ele tem pavor do Messias. Ele tem pavor de Deus. Ele treme ao pronunciar o nome de Deus. Então, que os meus inimigos tremam por saber que Deus está comigo. Mas o tremor dos meus inimigos, eu não quero que eles sejam derrubados. Eu quero que eles sejam levantados espiritualmente para perceber que a presença de Deus que está em mim também pode estar neles. Eu estou imensamente feliz no dia de hoje, na manhã de hoje. E eu quero que vocês percebam isso como uma verdade, como algo que precisa ser repetido incessantemente. Estou imensamente feliz porque eu tenho meu chimarrão, porque eu tenho minha casa, porque eu tenho... A minha não, tudo de Deus. Mas porque Ele permite que eu esteja num ambiente confortável, porque Ele me levantou da dor, porque Ele me deu capacidade, 2 AVCs, né? Apareceu agora um pequenininho lá dentro, tal, derrubou meu olho, atingiu o nervo trigêmeo, que é o que controla aqui a pálpebra, por exemplo, eu abro o olho, né? Mas ele enxerga, mas enxerga tudo dobrado, então é melhor ficar fechado. Isso me classifica como pessoa com necessidades especiais, né? E dentro da lei eu estou qualificado como cego de um olho. Tem um nome técnico para isso que eu não me lembro, também não me interessa. Então, eu estou imensamente feliz. Tecnicamente, eu perdi um olho, mas eu continuo com o outro. Aquele que era o olho caído, hoje é o olho bom. Né? Deus me levantou do pecado, do prazer pelo pecado. Deus me levantou da mesmice da minha vida, que era correr atrás de trabalho, fazer coisas que as pessoas achassem bonitas. Ainda quero continuar fazendo, isso não é pecado. Eu tenho que pagar minhas contas, então eu continuo desenhando, eu continuo escrevendo meus livros. Tá? Estou com a permissão de Deus, sempre com a permissão de Deus, escrevendo um livro sobre isso que eu estou falando para vocês, sobre histórias que eu vou contar de pessoas
Não apenas minha, de pessoas de superação. Eu tenho histórias maravilhosas de superação, né? E colocar isso também numa palestra. Essa palestra estará disponível. Eu quero levar esta palestra para empresas, mas também que me paguem pela palestra, mas quero levar essa palestra também para instituições de caridade, estas gratuitas, né? Então a gente faz um pacote, a empresa me paga por uma palestra, ganha duas, uma na empresa e uma numa instituição da sua escolha, né? Ou da sua comunidade. Acho que é isso por hoje, né? Eu tenho tanta coisa para falar, eu poderia passar o dia conversando aqui com vocês. Mas vocês também não têm um dia para ficar me escutando. Eu sei que quem me escuta vai escutar 3 minutos, 5 minutos, aí para, vai, escuta de novo, outros não vão escutar nunca. Mas eu falei, pronto, falei. Beijo bem grande para todo mundo, que Deus abençoe a todos. E eu vou encerrar como eu encerrei a minha estadia no hospital, em todos os lugares que passei, abençoando as pessoas. Yevarechecha Adonai veshmerecha, yair Adonai panav elecha vigoneka, issa Adonai panav elecha ve'asen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom.